Meus amados irmãos, Bispo Samuel Ferreira mais uma vez envergonha a igreja e recebe críticas do pastor Silas Malafaia. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito, comentar a respeito do assunto. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, recentemente o Bispo Samuel Ferreira se encontrou com o Lula. E a comunhão, meus amados irmãos, lá em 2 Coríntios vai falar: se há comunhão, luz com trevas, tem comunhão? Porventura tem comunhão a justiça com a injustiça? Claro que não. Mas o Bispo Samuel Ferreira é aquele mesmo bispo que entregou a igreja na mão do prefeito de São Paulo. Essa igreja é sua? Esse povo é seu? Esta igreja é sua. Esse povo é seu. Estas foi as palavras do Bispo Samuel Ferreira. Bispo Samuel Ferreira que colocou também o pastor Carlos Cardoso contra a parede, humilhou ele, na sua rádio. Esse mesmo bispo se encontrou com Lula. Lula que é a favor do aborto, Lula que é a favor de muitas ideologias satânicas. Aí eu faço a pergunta para vocês, queridos ouvintes: porventura tem comunhão a luz com as trevas? Deixa a tua opinião nos comentários. Eu vou estar trazendo aqui a fala do pastor Silas Malafaia e vou deixar a minha opinião. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. E você que quer fazer renda extra com a internet, trabalhar com a internet de forma honesta, justa, fala comigo, o link está fixado aí nos comentários, tá? Se você quer sair do vermelho e conseguir seu 2, 3, 4, 5 mil reais, só independência financeira, é comigo, tá? É com pessoas confiáveis que você deve se juntar, tá? Então, clica aí, o link tá fixado nos comentários que eu vou estar te ensinando. Sem mais delongas, pessoal, eu vou estar mostrando aqui a fala do Silas Malafaia contra, o Bispo Samuel Ferreira, que foi se encontrar com o Lula, tá? Preste atenção, pessoal. O abençoado do Brasil, esse vídeo é importantíssimo. Por que um verdadeiro cristão não apoia Lula? Bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Contra fatos, contra a verdade, não existe argumento. Eu vou provar aqui. É muito importante, mas quero fazer algumas considerações para você entender. A primeira: a Igreja de Cristo não apoia ninguém. Eu digo isso há 45 anos. Ela está acima de tudo. A igreja não apoia presidente, governador, prefeito, deputado federal, deputado estadual, vereador. A igreja não. A igreja precisa do Espírito Santo. Isso aqui é a igreja, corpo místico de Cristo. Agora, nós que somos cidadãos de um país inseridos na sociedade, é que apoiamos. Correto, exatamente. Essa que é a verdade. A Bíblia não nega a cidadania terrena, nem Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos 13:7, diz: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. O apóstolo Paulo, em Atos 16, do versículo 35 ao 40, reivindicou a sua cidadania romana quando foi preso injustamente. Jesus, em Mateus 22:21, diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Agora, como é que eu apoio alguém? Segundo meus princípios, crenças, valores e caráter. É isso aqui que norteia quem eu apoio ou não na política. Repito, crenças, valores e caráter. Então escute bem, eu não deixo passar nada, para que não tenha nenhuma dúvida. Há 23 anos atrás, em 2002, eu apoiei Lula. Não havia nenhuma denúncia de corrupção contra ele, nem tampouco ele botou as manguinhas de fora nas questões ideológicas. Eu apoiei. Quando ele começou a mostrar a ideologia dele, eu caí fora. Vergonha seria eu estar apoiando. Correto, é isso mesmo. É isso mesmo que o Silas Malafaia está falando, a gente sabe o que aconteceu. Antigamente ele apoiava e hoje não apoia mais devido à safadeza do Lula, Mas vamos dar continuidade. Ele hoje, depois de toda a ideologia que ele defende e de toda a lama da corrupção que eles participaram. Segundo o ministro Barroso, o governo Lula e Dilma, um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. Segundo o ministro Gilmar Mendes,
governo de ladrões. E segundo o ministro Alexandre de Moraes, lá na USP, saquearam o país. Vergonha seria eu apoiar hoje Lula. Então, meus princípios, que é formado por crenças, valores e caráter, é que vão me nortear. Então, por que eu não apoio Lula? Lula, no Foro de São Paulo, em 2023, como presidente, disse em alto e bom som que tem orgulho de ser chamado comunista, que não ofende. Vamos ouvir a fala dele? Escuta aí, escuta aí. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Tem orgulho de ser chamado comunista? Não é possível. Não é possível. Como é que um evangélico, como é que um cristão pode apoiar um cara desse? O comunismo é a revolução mais sangrenta da história da humanidade. Matou mais de 100 milhões de pessoas. Massacraram católicos e evangélicos. Hoje, na China comunista, pastores são presos. Notícia de agora. Perseguição a cristãos. Na Coreia do Norte, se uma Bíblia foi encontrada na casa de alguém, a família toda é enforcada. Hoje, em Cuba, perseguição. Como é que você, meu irmão evangélico, diz que apoia um cara desse? Não é possível. Agora preste atenção. Olha o que Lula falou em 2023 no Foro de São Paulo. Pessoal, vou parar um pouco esse vídeo para falar diretamente com você, principalmente você que está precisando de uma renda extra. Sabemos que os tempos são difíceis, não está fácil trabalhar de CLT. Você ganha um salário mínimo, mas a inflação está muito alta e não dá para quase nada e você vive nessa dificuldade. Olha, eu já vivi como você, eu já fui CLT e hoje eu aprendi a ganhar renda extra pela internet. Eu já faturei muito alto aqui na internet, vocês estão vendo aí o valor. E hoje eu me tornei um youtuber, um influenciador de sucesso. E é esse caminho que eu quero te mostrar, um caminho para você ganhar uma renda extra, para você poder sair das dificuldades e ter a sua liberdade financeira tão sonhada. Então te convido agora mesmo para conhecer o meu treinamento Missão Renda Extra com Saulo Ataíde. Clique aí no link que está fixado nos comentários e fale comigo no WhatsApp. Tem pessoas que já colocou esse método em prática e já teve seus resultados. Atenção, não é mágica, é método, é trabalho. Agora corra, pessoal, porque as vagas são limitadas e breve eu vou estar fechando as inscrições. Não espere mais, fale comigo agora no WhatsApp. Como presidente, aquilo que historicamente combatemos, costumes, família e pátria. Não é possível. Vamos ouvir Lula falando isso. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Olha aí, olha aí. Aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Eu fico com vergonha de ver um irmão evangélico dizer que apoia um cara desse, que combate historicamente. Eu também fico com a maior vergonha, viu? Família, costumes e pátria, valores inegociáveis da nossa fé, gente. Lula já enganou os evangélicos. Em 2022 escreveu uma carta dizendo que era contra o aborto. Primeiro mês do governo dele em 2023, derrubaram portarias do governo Bolsonaro que dificultavam o aborto. E Lula tirou o Brasil das nações do pacto anti-aborto. Chega de enganar o povo de Deus. Eu quero distância dele, onde ele estiver, eu quero estar bem longe. Esse cara tem um espírito de engano. Pode usar a mídia, pode usar o que você quiser, Lula. Você não vai mais enganar evangélicos e cristãos em geral. Que Deus abra os olhos do povo brasileiro. Que Deus abra os olhos do povo brasileiro. Então, Silas Malafaia aí fazendo um grande serviço para a sociedade. Um homem cheio de falhas, mas eu considero uma voz profética para o Brasil, um homem de Deus, certo? E veja aí, ele alertando os cidadãos, ele alertando os evangélicos. Aí vem o Antônio de Paula, um servo de Satanás, um traidor da pátria. Um traidor, não estou dizendo de Bolsonaro, foi um traidor da pátria.
um contra-família, um anticristo disfarçado de evangélico, querer distorcer e desmontar essa fala do Silas Malafaia. Escuta só o que o Antônio de Paula falou, pessoal. Preste atenção. Também sinto vergonha, minha gente. Eu sinto vergonha quando um líder evangélico tenta deturpar maliciosamente o que fez um colega, uma verdadeira liderança evangélica, que é o bispo Samuel Ferreira. Que vergonha! Tentar convencer a igreja, o povo de Deus, que o bispo Samuel Ferreira esteve no Palácio do Planalto para apoiar Lula. Que vergonha! O bispo Samuel Ferreira foi no Palácio do Planalto a convite de Lula e orou por ele, entregou a Bíblia para ele, pregou a palavra de Deus para ele, disse a ele: presidente Lula, a igreja não é sua inimiga, a igreja ora pelo senhor, a Bíblia manda orar pelas autoridades. E quando o presidente Lula perguntou sobre a indicação de Jorge Messias, o bispo Samuel disse: sim, se o senhor puder indicar o Jorge Messias, nós ficaremos felizes, porque Jorge Messias é nosso irmão em Cristo. Só isso. Aí agora disseram: não, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ué, mas desde quando Lula é nosso senhor? E desde quando Bolsonaro é nosso senhor? Nós só temos um senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que na sua palavra manda orar pelas autoridades, independente de eu gostar, concordar ou não com essa autoridade. Ou nós só vamos orar pelas autoridades que nós gostamos e que nós votamos? Que isso? Gente, vamos voltar a ser igreja. Não deixe lideranças te manipularem em nome da fé, te manipularem em nome de Jesus Cristo, mas por detrás essas lideranças têm interesses pessoais. Gente que até pouco tempo atrás votou no Lula e agora está dizendo: não deixe Lula enganar a igreja. Mas peraí, o Lula sempre foi o Lula, que apoiou o aborto, que apoiou as pautas progressistas, ou ele só fez isso agora? Até pouco tempo atrás, essas mesmas vozes estavam falando contra Bolsonaro. Era contra Bolsonaro. Ou seja, apoiou Lula e era contra Bolsonaro. Mas por alguns interesses pessoais, agora está querendo levar a igreja para um caminho que não agrada o Senhor. Já nos dividiram demais, já nos separaram demais entre quem apoia Bolsonaro e quem apoia Lula, como se fosse ovelhas e bodes. Não, quem vai separar ovelhas e bodes é o Senhor Jesus naquele dia, e eu te garanto que o critério dele não será nem ideológico e nem político. O critério dele serão os princípios. Olha aí, veja aí, né? O filho de Satanás, cheio de demônio, esse Antônio de Paula, né? Querendo distorcer. Mas você não engana ninguém não, Antônio de Paula. Você não engana. Olha, pessoal, a Bíblia fala: obedecei às autoridades, orai pelas autoridades. Bispo Samuel Ferreira foi lá orar por Lula. Quando o arrebatamento acontecer e o bispo Ferreira ficar para trás, é esses mesmos bispos que vão lá na sala do anticristo orar pelo anticristo com a desculpa de dizer: orai por todas as autoridades que Deus mandou. Vamos orar pelo anticristo e vamos orar pelo falso profeta. Tô falando coisa com coisa? Não, tô falando a verdade. Deixa eu dizer, obedecer às autoridades. Agora vem cá. Vem cá. Vem cá, seu infeliz, seu Antônio de Paula. Vem cá, escuta isso aqui. Devemos ser obedientes às leis da terra até um limite. Não é incondicionalmente, é até um limite. E eu vou provar isso aqui. Vou provar na Bíblia. Na Bíblia. Pedro falou para todos em Israel, dizendo o quê?
É melhor obedecer a Deus do que a lei dos homens. A lei de Deus é contra o aborto. A lei de Deus é contra a lei de Deus é contra a vida. A lei de Deus é contra o... Então, a gente está vivendo num estado que tem um crime no poder. Tá? No poder. Vou dar outro exemplo aqui, que haverá uma antagonia. Já tem antagonia. A lei do mundo é inimiga à lei de Deus. Quem se torna amigo do mundo, do sistema do mundo, é inimigo de Deus. E quem é amigo de Deus, quem segue as leis de Deus, se torna inimigo do mundo. Eu vou mostrar outra aqui. No governo do anticristo. Certo? No governo do anticristo. Quem não botar a marca da besta vai ser considerado criminoso. E quem são as pessoas que não vão botar? As pessoas cristãs. Então, no governo do anticristo, as pessoas cristãs que ficou para trás vai ser considerado criminoso. É um ponto aí que entra em choque a lei de Deus com a lei dos homens, tá? Agora, no tempo da graça, no nosso tempo, olha alguns tipos de leis que estão entrando em choque com a lei de Deus. Hoje, se você pregar na igreja abertamente que homem com homem, mulher com mulher, Deus não aceita, que não entrará no reino dos céus. Se tiver uma pessoa desse movimento, homem com homem, mulher com mulher lá dentro, e lhe denunciar, você vai preso! Preso! Por estar pregando a verdade. E a lei dos homens diz que é homofobia. Então, peraí. Obedecer às leis, obedecei, certo? Orai pelas autoridades, mas tem um limite. Vai chegar o ponto como esse ponto de pregar contra homem com homem, mulher com mulher. É melhor obedecer a Deus do que a lei dos homens. Encerro aqui minhas palavras. Tá? Então veja aí, Antônio de Paula, filho do inferno, demônio em pessoa. Deixa a tua opinião nos comentários, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá, fiquem com Deus.